Sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos a essa manhã de domingo que parece mais uma manhã de Natal. Meus amigos, que manhã de domingo maravilhosa, que dia sensacional. O dia amanheceu lindo lá fora, cara. É que assim, eu tô numa semana aí de avaliações, então eu vou ter que ficar estudando, mas hoje é um excelente dia para você ir numa piscina, para você ir em um parque, para você fazer um passeio. Aproveitem, cara, desfrutem o dia de hoje, desfrutem esse domingo maravilhoso. Porque quando o Corinthians perde, o mundo se alegra. Quando o Corinthians perde, as nuvens elas vão embora e aquele sol com aquele céu azul maravilhoso, ele aparece. E aqui de manhã foi assim. Passou o carro do ovo, passou o carro do leite, passou o carro do produto de limpeza, a Amélia, não tinha, sabe, o carro de produtos Amélia. Teve aqui os vizinhos com funk, teve sertanejo sofrência, teve Frei Gilson, teve de tudo aqui hoje cedo. Mas não teve um vai Corinthians. Ontem, a hora que o jogo acabou, o bairro era um silêncio absoluto. Pelo visto, eu sou uma voz solitária nesse lugar aqui do Palmeiras, viu? Não, mas brincadeira. Tem um... Ah, não, ele não é palmeirense não, mano. Acho que ele é corintiano, esse pá. Ele é corintiano. Eu ia falar que tem um cara aqui na rua de baixo ali, que ele sempre passa aqui, ô palmeirense, não sei o que e tal. Mas ele é corintiano. Ele não é palmeirense não, aí, ó, tá vendo? Mano, eu tô... Aqui, o bairro aqui só tá tendo corintiano. Mas vamos lá, meus amigos, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E ó, vocês já estão sabendo da novidade? Em breve nos cinemas teremos um filme de super-herói. E você pode, aqui com o Opina Porco, participar de uma promoção para ganhar um ingresso exclusivo para esse novo filme que vai estrear. Parceria nova aqui do Opina Porco, parceria foda, cara. Bora lá pro filme que vai estrear, olha aí, ó. É o Mirassol Man. O Mirassol Man é um pássaro, é um avião, mais rápido que uma locomotiva, não, é o Mirassol Man. Mirassol nunca esteve tão seguro. Então para você que mora no interior de São Paulo, para você que mora em Mirassol, fique tranquilo, porque agora você está a salvo com o Mirassol Man. Olha essa vinheta e bora pro vídeo. Sabe o que é mais engraçado? Que ontem os corintianos começaram a compartilhar uma frase ali nas redes sociais, né? Uns comemoram jogos, outros comemoram títulos. Porra, mano, os caras estão falando isso do título paulista. Os caras ganham uma vez na vida, outra na morte um título. E além disso, ganham o título paulista. Não, se fosse assim ainda, um título brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, eu nem falava nada. Mas os caras estão nessa com o título do Campeonato Paulista. Por favor, meus amigos, por favor. E ó, pra você que tá querendo nesse domingão economizar energia, não se esqueça aqui, ó, dos nossos parceiros do Energia com Desconto, tá? Energia com Desconto, meus queridos, é uma empresa que vai trazer economia de energia em todas as suas faturas a partir do momento que você fizer ali a sua adesão. Lembrando, não tem taxa nenhuma, não tem custo nenhum. É um serviço gratuito, mas neto, é gratuito, mano. Chama o pessoal aqui, ó, no link que eu tô colocando fixado ou no QR Code. Aqui, tá aqui o QR Code. E aí você fala com o pessoal lá do Energia com Desconto. Inclusive, o dono do Energia com Desconto é o amigo pessoal meu, então uma pessoa de extrema confiança, e ele vai te explicar como que funciona. Você não vai pagar nada, você só vai economizar. Então você pode aproveitar a Energia com Desconto. Chama eles lá, pode chamar hoje, viu? Sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite, não importa o horário. Não importa, pessoal, eles funcionam praticamente 24 horas. Ele fala assim, cara, a gente funciona... praticamente 24 horas, só não é 24 horas que eu preciso dormir um pouco. Mas chama a galera lá do Energia com Desconto e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E o principal, você vai economizar, trazer economia aí pra tua casa, beleza? Tamo junto. E meus queridos, gostaria de mandar aí um abraço pra Luísa Veloso, que acompanha aí o canal. Ela mandou uma mensagem fazendo uma série de elogios. Então, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo apoio, Luísa. Fiquei muito feliz essa semana porque as estatísticas aqui do canal, ela mudou um pouco. O nosso público feminino, ele aumentou em 1,5%, isso é bastante gente, é bacana isso, e o nosso público mais jovem também aumentou, aquele público ali entre 18 e 24 anos também aumentou um pouco, então muito bacana,
Isso significa que a gente está alcançando mais pessoas aí, e graças a vocês que estão todos os dias aí. Galera, é o seguinte, os botafoguenses aqui reclamando de arbitragem. Ontem foi um clássico, né, assim, os jogos no Campeonato Brasileiro, porque ontem aconteceu tudo como sempre acontece, o mundo como ele realmente é. Corinthians perdeu, voltaram à realidade. O Botafogo reclamando de arbitragem, né? Falou que o gol teria sido irregular. Não foi irregular, botafoguenses. Não foi irregular. Não adianta vocês reclamarem. Não foi irregular. Uma coisa aqui também que chamou a atenção minha, lá na rede social vizinha, eu abri uma caixinha de perguntas lá. Essas perguntas de ontem, me desculpa, eu não vou lembrar o nome. Me desculpa, irmão. Foram várias perguntas e eu fui respondendo. Então, eu não vou lembrar seu nome, senão até deixava aqui o seu nome, um abraço pra você. Mas eu recebi uma pergunta muito interessante e ao mesmo tempo muito preocupante. Porque ele falou pra mim que a prefeitura de uma cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura de Maricá, tá querendo comprar a SAF do Vasco. Aí eu até questionei na própria resposta à pergunta, se não era, às vezes, o prefeito da cidade que tem investimentos paralelo e aí ele gostaria de fazer um investimento no clube. Mas não, é a prefeitura. E o pior, a utilização dos recursos públicos, claramente assim, sabe? Olha isso daqui. O prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, diz que quer procurar o presidente do Vasco para fazer uma proposta de compra da SAF do clube. Ele disse que pretende usar o dinheiro do Fundo Soberano do município na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra de SAF do Vasco. O prefeito é torcedor declarado do Vasco. Contou que terá nos próximos dias um encontro com o ex-jogador Bismarck, que defendeu o clube. A ideia, diz ele, é que faça uma ponte com o presidente Cruz Maltino, o também ex-jogador Pedrinho. Aí sabe o que vai acontecer? Eu nem preciso terminar de ler a matéria. Eles falaram que eles têm 2 bilhões do fundo para investir no futebol, na equipe do Vasco. Ele vai dar desculpa que isso daí é para o desenvolvimento e incentivo ao esporte e educação. É sempre isso que eles falam. Eles utilizam essas coisas de cultura, esporte, educação para justificar a retirada de 2 milhões de um fundo municipal que poderia ser utilizado e disponibilizado para outras coisas. Isso é um escárnio, pessoal. Isso é um escárnio. O escárnio do futebol / política brasileira. Me desculpem, quando eu falo para vocês que a nossa política ela tá ligada ao futebol, e aí tem gente que fala assim, ah, Neto, pô, você fica falando de política às vezes no meio do vídeo, mas não é uma questão assim, cara, de eu querer falar de política ou de ser um canal de política, mas é que tem algumas coisas que pendem para esse lado. Então, infelizmente, eu tenho que vir aqui também e me posicionar. Porque eu aposto que se você for nessa região aqui, na região ali metropolitana, eu não conheço, mas eu aposto que existe carências de infraestrutura em bairros de periferia. Eu aposto que existe carência de infraestrutura na saúde, na disponibilização de equipamentos médicos melhores. Eu moro numa região aqui também que ela se metropolizou. E o que acontece? As cidades menores, elas vão lá, compram um ônibus e mandam para cá, pro hospital aqui. Aí quando as pessoas da cidade aqui querem utilizar o hospital, não tem vaga porque tá lotado. Porque o cara fez um comício político, fez uma campanha política em cima de vou comprar um ônibus confortável para levar as pessoas e não de investir os recursos que ele tem para que a cidade também tenha centros de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento de doenças. Infelizmente, é mais fácil você comprar um ônibus e levar para outros lugares. E aí o que acontece com o nosso sistema de saúde? Ele vai ficando obstruído, ele vai ficando congestionado. E aí é filas de espera. Por quê? Porque vai todo mundo indo para apenas um lugar só. E aí o que acontece? Quando você tem um fluxo muito grande dentro ali, concentrado em um único lugar.
Então, assim, eu tenho certeza que nessa região aqui existem muitas e muitas melhorias na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura, que podem ser realizados para o bem da população. Mas não, eles querem comprar a SAF de um clube de futebol. Vocês veem o quanto absurdo que é isso? A política dentro do nosso futebol, ela tá um escárnio, ela tá horrível. A política brasileira, ela também tá outro escárnio, tá horrível. Você imagina unir as duas coisas. Porra, é o retrato do caos. É o retrato do caos. Isso daqui, cara, é uma falta de respeito com o dinheiro público. É uma falta de respeito com o imposto do contribuinte, com tudo aquilo que as pessoas do município pagam para esse dinheiro estar lá. Eu duvido que Maricá é uma Wakanda. É a cidade perfeita. Não, Neto. Tá tudo perfeito aqui, não precisa melhorar nada. Eu sou daqui, se tiver alguém daí, mano, até coloca. Neto, aqui é tudo perfeito. Não precisa melhorar nada. Aqui é tudo lindo, tudo maravilhoso. O que você precisar, tem. Mano, eu duvido que sobrando 2 bilhões num fundo municipal, o cara quer pegar e enfiar num clube de futebol. E vai ter a justificativa de que é pra tirar a criança da rua, é pra incentivar o esporte, blá, 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 blá. Aí você vai ver, o cara é torcedor apaixonado e declarado do Vasco. Ah, meu amigo, é a mesma coisa que eu for prefeito de uma cidade aqui de São Paulo e falar assim, não, a gente vai utilizar os recursos públicos para montar aqui um CT, uma ramificação do CT do Palmeiras, onde a gente vai descobrir novos atletas, novos jogadores, e aí com isso eu quero incentivar a educação, o esporte, a criança ficar longe das ruas. Aí eu utilizo todas aquelas palavras bonitas para mascarar o verdadeiro contexto de que eu sou palmeirense e eu estou querendo algo em benefício meu. E é o clube que eu torço. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos se um absurdo desse aqui acontecer. Na minha opinião, a população tinha que fazer pressão nas ruas, cara. Diante de uma declaração dessa. A população tinha que unir e falar assim, porra, mas nem a pau. Mas nem a pau que você vai utilizar 2 bilhões pra fazer. Não vai construir ponte com ninguém. Não vai fazer ponte de networking com ninguém. Porque não vai ter isso. Que patifaria. Que absurdo, cara. É umas paradas revoltantes, mano. Acha o cidadão, acha o contribuinte com cara de idiota. Só pode ser. E assim, por mais que... Ah, Neto, mas ele faz uma gestão municipal muito boa. Dane-se. Não justifica. Não é porque o cara faz uma gestão municipal boa que o cara tá, tipo, ali, livre pra fazer essas coisas assim. Utilizar recurso municipal em time de futebol. É uma parada que eu acho que nem iria pra frente, tá? Isso aqui, sei lá, pra chamar atenção, não sei. O duro que tá aqui, ó, no Globo.com. E obrigado ao amigo aí que fez a pergunta, porque eu não tava sabendo de uma patifaria dessa. Pelo amor de Deus, uma vergonha isso aqui, gente. Eu quero mandar um abraço também lá pro Vitor Oliveira. Vitor Oliveira, mano. Mesmo sobrenome que o meu. Também tem o sobrenome Oliveira aí. Um abraço pra você, meu querido. Fala, Neto. Vitor aqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Lugar maravilhoso. Maravilhoso, Cabo Frio. Eu tive aí... Acho que foi no começo do ano passado, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Nossa, bonito, hein? Gostei muito daí, mano. Gostei muito daí mesmo. Um dos lugares que eu mais gostei, assim, de visitar. Na moral mesmo. Na moral. Gosto demais dos seus vídeos. Sou rubro-negro. Manda um salve aí. Um salve aí, mano. É muita injustiça. Agora baniram a casa de apostas que patrocina o Mengão. Enquanto isso, o Corinthians descobrindo mais dívidas e nada acontece. Ele tá falando daquela... Ele tá falando disso aqui, ó. Deixa eu... Patrocinadora do Flamengo é suspensa pelo governo. Saiu uma lista ontem, só que já resolveu essa parada aqui, tá? Tipo, já resolveu, já suspenderam a suspensão. Mas vamos lá. Quero entrar um pouco no contexto do que ele falou. Ontem saiu a notícia de que a patrocinadora do Flamengo, eu acho que mais 2 ou 3 outras casas, elas foram suspensas pelo governo. Sim, do nada. Acho que o Flamengo não chegou nem a ser comunicado dessa suspensão. Porque logo na sequência, assim, algumas horas depois, veio uma liminar que suspendeu a suspensão. Então, ou seja, o Flamengo pode continuar utilizando dentro ali da lei, legalmente, porque foi suspensa. Só que desde o começo do ano, existe esse tira casaco, bota casaco. Vocês lembram que há uns meses atrás também aconteceu a mesma coisa. No final das contas, a explicação foi que parece que a
patrocinadora do Flamengo, perderam um prazo de enviar uma documentação que o governo exige. Cara, assim, o governo, ele tá colocando uma série de burocracia, vamos dizer assim, para as casas de apostas. Então você tem que manter uma documentação em dia, tudo certinho. E eles teriam perdido o prazo para o envio dessa documentação, mas tem essa documentação. Então até sobre isso, eles conseguiram suspender a suspensão, porque eles têm essa documentação. Ele falou aqui, sendo um torcedor do Flamengo, sobre essa questão da injustiça e tudo mais. Eu acabei de falar que um prefeito quer investir o dinheiro municipal num clube de futebol. Então, só daí vocês começam a perceber como que a coisa tá. O governo brasileiro, ele tá tolerante com essa questão de casas de apostas esportivas, justamente porque ele viu uma maneira de obter vantagem com isso. Então, além de toda a burocracia de documentações para você regulamentar, regularizar, ele também agora tem a questão ali de impostos que estão sendo incididos em cima dos lucros, né, dos ganhos aí, né, do faturamento dessas casas. É aquele negócio, não vamos admitir isso, é o desperdício do dinheiro do cidadão. Ah, mas peraí, não, vamos colocar um imposto lá que a gente quer uma fatia disso também. Então, se for assim, pode. É isso. Sobre essa questão de injustiça, né? Dando a ideia ali de perseguição, porque com o Corinthians não acontece nada, os caras vão descobrindo dívidas e mais dívidas. É o que a gente sempre fala aqui. A balança, ela não tá certa. Ela tende a pender mais para um lado do que para o outro. Então, infelizmente, a gente passa por situações aí no futebol brasileiro que você ter elos políticos, você consegue burlar, deixar passar algumas coisas, você consegue flexibilizar negociações. A gente pegou o exemplo aqui do Vasco mesmo. Pega o Vasco. O Vasco, mano, tá toda hora se dissolvendo, tô indo pra SAF, se deu mal com a SAF, e os caras estão se arrastando ali. Aí quando você pega, por exemplo, o Corinthians, que tem uma dívida muito maior, a parada, tipo, é muito mais radical lá. Eles continuam fazendo a movimentação, eles continuam tendo caixa para poder trazer jogadores caros, para poder fazer com que a equipe continue sendo minimamente competitiva. E realmente, é uma injustiça isso. Tudo bem que o governo determina que precisa do documento. Não tem o documento, então tá errado. A partir do momento que o governo determina algo, a gente tem que seguir. Só que isso não pode valer só para uns e para outros não. E aqui no Brasil o que acontece é que existe essa diferença, sendo muito sincero mesmo. Infelizmente, existe essa diferença. Na verdade, se o futebol ele realmente tivesse igualdade, vocês podem ter certeza aí que equipes como o Corinthians, por exemplo, já estava na Série B. De verdade, estava na Série B. Porque não teria fôlego financeiro, sabe, para trazer grandes jogadores. O time ia perdendo tecnicamente e, consequentemente, iria acabar caindo de divisão. Isso é fato. Isso é fato. Galera, continuando falando um pouquinho do Flamengo, o Flamengo joga contra o Grêmio, hoje às 17h30, e o setor visitante, ele tá esgotado. Os ingressos para torcedores rubro-negros, flamenguistas, que são os visitantes, estão esgotados. Para torcedores gremistas, parece que estava sobrando bastante ingresso. Até ontem de tarde, pelo que eu vi, estava muito fraca a movimentação de ingressos para o Grêmio. Eu não sei em que situação que está o Grêmio, eu não sei qual que é, como tá a coisa lá. A saída de ingressos estava fraca. Vamos ver agora de tarde, né? Porque a tendência é que vai aumentando. E por falar em ingressos fracos, depois eu quero até falar de um negócio com vocês, não posso esquecer. Mas vamos lá, a provável escalação do Flamengo é o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Então essa é a provável escalação, não significa que é ela. Além disso, o Flamengo conta com 2 reforços, que é o Pedro, que muita gente está contando que hoje ele vai fazer uma minutagem maior na partida, e também o Danilo, que volta ali da recuperação de uma lesão. O Vinha, ele continua afastado da equipe. Neto, palpites. Mano, não sei. Não sei. Eu não sei como que o meio de semana lá, na Libertadores, impactou o nível anímico dos jogadores do Flamengo.
Então talvez hoje seja uma resposta àquele jogo. Se for uma resposta àquele jogo, a tendência é que faça um jogo com muito mais atenção e que consiga um resultado positivo. Só que se animicamente o vestiário está um pouco, sabe, abatido, existe o risco também porque joga na casa do adversário. Então, sinceramente, eu não sei que palpite expor aqui hoje. Beleza? Ah, e o assunto que eu lembrei para falar com vocês foi o seguinte: a Arena Barueri, mais uma vez bem vazia, né? Por um clássico contra o Corinthians, foi um número muito, mas muito baixo. Tinha até setor fechado, que não vendeu ingresso nenhum. E a Leila, ela insiste nessa questão da Arena Barueri. Mesmo o torcedor do Palmeiras não gostando, mesmo sendo horrível o acesso, mesmo o Abel já falando que ele não gosta, os jogadores não gostam. Ontem a Arena Barueri trouxe bom ânimo pra gente. Mas a realidade é que quando você olhava pra arquibancada, tinha setores vazios. É que assim, eles fazem sempre aquela estratégia de abrir primeiro os setores que ficam voltados para as câmeras. Então, às vezes, quando você olhava assim na imagem, dava uma sensação de que estava lotado, de que tinha muitos torcedores. Mas na verdade não. Tinha vários e vários setores vazios. E o número de público em relação à quantidade de pessoas que cabe, realmente mostra que o torcedor, ele não gosta de Arena Barueri. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, meus amigos. Por hoje é só aqui no nosso vídeo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.